Vamos em frente então para o nosso primeiro tema, a pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, que mostrou que 37% dos entrevistados avaliam negativamente o governo Lula. É o percentual mais alto desde o começo do levantamento. Essa pesquisa da Quest começou a ser feita em fevereiro de 2023, estamos quase em fevereiro de 25, né? Então passaram-se 2 anos. Em relação à rodada anterior, divulgada em dezembro, o aumento foi de 6%. A avaliação do caminho contrário, positiva, da presidência caiu de 33% para 31%, e é a primeira vez que a avaliação negativa supera a positiva, se a gente considerar os números da Quest e também avaliações desde o início do governo. O aumento da rejeição no levantamento desse mês vem na sequência da crise do Pix, tem uma questão toda também dos alimentos, né, que está sendo atacada pelo governo. Aliás, te pergunto, Reinaldo, o que está causando isso, né, o que demonstra essa pesquisa, que é a fotografia do momento? Olha, vamos lá. E tem um outro número importante também para se juntar a esse, né? A aprovação pessoal do Lula, que é o que realmente conta para efeitos eleitorais, né? O governo bom, mal, médio, não sei o quê, se você pegar no mundo inteiro, o que conta é aprova o governo, aprova o trabalho do mandatário, não aprova. Né? A aprovação do Lula variou de 52 para 47 em relação a dezembro. Portanto, você tem aí um mês e pouco só, né? Houve uma queda de 5 pontos. E a reprovação, né, subiu 2 pontos, foi de 47 para 49. A Quest diz que a margem de erro é de 1 ponto apenas. Eu acho um certo exagero técnico dizer que uma margem de erro é de 1 ponto, mas, enfim, se o Instituto diz isso, é isso. De qualquer modo, houve uma piora na avaliação pessoal do presidente, embora aí você tenha um empate nos extremos da margem de erro, né? Então, a aprovação hoje seria de 47 e a reprovação de 49. Né? Portanto, nos extremos da margem de erro, ainda que a margem fosse realmente de 1 ponto, você tem um empate técnico. Olha, vamos lá. É ruim esse resultado, sem dúvida nenhuma, né? É o pior. Muita gente no governo, e eu tendo a concordar com essa análise, acha que saiu até barato. Né? Há uma questão importante no país, que é a inflação de alimentos. A inflação derrubou o governo Biden. A inflação nos Estados Unidos ajudou a eleger o Donald Trump, sem prejuízo da guerra cultural e das fake news e, enfim, da mentirada toda contada de maneira organizada, porque isso, claro, existe, né? Mas a inflação teve um peso importante. Teve e tem. Se você olhar, o Trump continua a cuidar da questão da inflação, porque ele sabe que ele tem que baixar, que já baixou, quer dizer, a inflação nos Estados Unidos, ela não está, a essa altura, ela está sob controle, mas ele quer, eventualmente, baixar ainda mais esse número, né? Daí que ele pressione a questão do preço do petróleo, e, enfim. Né? Tenha evitado sobretaxar, por enquanto, a China, porque isso elevaria a inflação nos Estados Unidos. Então, a inflação é uma questão central. Lá é uma questão central aqui. A inflação de alimentos no Brasil está mais alta do que a inflação média, do que a inflação geral. Né? Não é nada, é um descalabro, a não ser um produto ou outro, como costuma acontecer, mas, de qualquer modo, uma inflação alta. Então, esse é um elemento. O segundo elemento é que essa pesquisa é feita na boca da crise do Pix, né? Da mentira contada em relação ao Pix. E que colou e continua aí. Acho que eu relatei, não sei se foi aqui, se foi na rádio, mas a minha mulher pegou um táxi no fim da semana passada, né? Acho que era quinta-feira, quarta ou quinta-feira, e o motorista insistia que o Lula, atenção, as coisas ditas dessa maneira, que o Lula estava taxando o Pix dele, né? Que ele estava recebendo o aplicativo no Pix e que quando o dinheiro vinha para ele, já vinha menos dinheiro do que era depositado, porque o Lula estava taxando o Pix, né? E emendou
que era uma forma que o governo tinha de controlar as pessoas. Então, essa visão, esse troço, colou. Né? Colou, e, curiosamente, colou também entre os pobres. Né? Não foi só... Enfim, pobre, classe média baixa... Né? Há um problema que o governo precisa ver, né? A avaliação positiva do Lula despencou também no Nordeste, né? Do governo Lula. Despencou também no Nordeste. Né? Que é uma espécie de reduto. Despencou também entre os que ganham até 2 salários. Despencou, aí caiu, de 63 para 56. A aprovação. Os que ganham até 2 salários mínimos. Então, há um mal-estar, há um malese com o governo, também entre os mais pobres. Se você me perguntar, do ponto de vista econômico, é justificado? Eu diria, dada a inflação mais alta de alimentos, sim, não tem por que ter grande entusiasmo. Agora, essa avaliação, ela é compatível com a qualidade do governo? Eu acho que não. Agora, veja, a opinião do povo é soberana, se é essa, é essa. Agora, é compatível? Aqui eu estou como Paul Krugman, economista americano, que passou meses nos Estados Unidos, dizendo óbvio, olha aqui, essa percepção de que a economia sob Biden está indo para o buraco, ela é falsa. Ela é uma invenção das redes sociais, ela é uma invenção do Trump, ela é uma invenção da extrema-direita americana. Agora, o que importa, né? Do ponto de vista do resultado, o fato é, essa percepção continuou. Essa percepção continuou e elegeu Donald Trump. Não foi, eu insisto, não foi a vitória esmagadora que se fala, né? Porque fica parecendo que o Trump teve 80% dos votos e a Câmara teve 20%, não é isso. Mas, de qualquer modo, ele ganhou. Né? Então, há essa percepção não, há a inflação mais alta, não é um descalabro, mas, de qualquer modo, se faz uma luta política importante em relação a isso. E há essa questão do PIX, que pegou. Né? Então, a própria pesquisa demonstra que as pessoas têm o governo é alvo mais de notícias positivas ou negativas? A larga maioria diz, né, negativas. 43% diz mais notícias negativas do que positivas. 28% mais positivas que negativas. E as pessoas estão certas. Quando a gente pega a imprensa, é isso mesmo. Né? Hoje se trata como notícia negativa até o desemprego. Baixo, historicamente baixo. Por que é que eu digo que é incompatível? Eu acho que não vai dar para a gente esgotar, nós estamos indo para o intervalo daqui a pouquinho, não vai dar para esgotar, temos que voltar ao assunto. Porque os números que nós temos da economia não justificam essa avaliação tão severa. Ou então esses números estão todos errados? Não, eles não estão errados. Tanto não estão errados que a economia está ainda, ou vinha, aquecida a ponto de o Banco Central dar um choque de juros. Né? Então, os números não estão errados para a percepção das pessoas. Né? Não, é que estão mentindo. Os números estão certos sobre a economia. Só que se tem uma percepção muito errada. E aí isso nos leva ao problema de comunicação e a gente precisa falar dele. Vamos falar sim, daqui a pouquinho. Depois do intervalo, pessoal, a gente vai para o intervalo de 2 minutos. Fica aí que a gente volta já. Enquanto isso, seguimos aqui no YouTube. O Reinaldo, essa semana, o próprio presidente Lula falou do preço dos alimentos. Depois o Rui Costa falou, aí teve que voltar atrás também, né? Tá todo mundo preocupado. E veja, e mesmo aí, deixa eu dizer uma coisa. Olha a quantidade de bobagem que se disse, de desinformação, em nenhum momento, ou então me digam onde está a notícia de que o governo disse que o governo falou assim, temos que nos reunir e fazer alguma coisa para ver o preço dos alimentos. Qual é o problema de um governo, diante da inflação, dizer que tem que fazer alguma coisa, pensar uma alternativa? Engraçado, o Trump participa de Davos, participa à distância, e cobrou o Fed, e ele quer que o Fed baixe juros.
distribuiu broncas, etc. E aí as pessoas dizem, aqui no Brasil, olha aí, tá vendo? Ele é assim mesmo, Trump, puxa vida, tal. Aqui o governo diz, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa para baixar o preço dos alimentos, e imediatamente começa uma catilinária. Catilinária, para quem não sabe, é quando a gente faz um discurso muito violento contra alguém, né? Uma referência a um Cícero, né? O romano, que fez as catilinárias contra o Catilina, que era o inimigo dele. Começa uma catilinária contra o governo, acusando de querer baixar artificialmente os preços. Me digam uma única medida tomada nessa área. Nada, não se fez coisa nenhuma. Essa que é a verdade. Né? Teve uma reunião, né, com a Abras, que é a associação que reúne os donos de supermercados. Eles deram várias sugestões, né? E aí o Rui Costa levou isso para a entrevista e gerou aquela polêmica toda. A gente está voltando, vamos falar de comunicação então. Olha aqui, o governo precisa se comunicar melhor? Precisa se comunicar melhor, tanto é que houve uma troca nessa área, né? No comando da área de comunicação. Já parece estar havendo alguma mudança de linguagem e tal. Sim, se percebe alguma coisa já. Né? Agora, só a comunicação também não resolve, né? Quando você tem uma indústria instalada da mentira. E isso é uma questão que eu diria é civilizacional. Nós temos que saber o que nós vamos fazer com isso. Né? Não se trata, os analistas conservadores, os analistas que odeiam o governo, os reacionários, aqueles nem tão reacionários, mas que acham que chegou a hora de trocar o comando do Brasil, nem Lula, nem Bolsonaro, a gente já fala disso. Diz assim, não adianta, não tem como... Na verdade, não, mesmo que a comunicação seja ruim, se o governo for bom, a comunicação ruim não muda. O governo sendo bom, acabou. Né? Não é verdade. Aliás, atenção, tem um discurso do Goebbels em Munique que mais ou menos desenvolve essa tese, lá atrás, né? Com 19 dias de governo dos nazistas. Não é verdade. Às vezes, você tem até a comunicação boa, ela precisa ser boa, sem dúvida, o governo, claro, precisa ser bom. Agora, se você tem uma indústria de mentira, que foi aquela que o Goebbels montou, mas ele apontava os adversários de fazê-lo, né? As coisas se complicam bem. Né? Vamos pegar essa coisa do Pix. O que tinha do Pix? O que tinha do Pix? O que havia do Pix? Mas quem manda fazer a portaria, mas o que tinha de errado naquela portaria? Tudo bem, até o Lula falou, não baixa mais portaria sem comunicar a Casa Civil. Mas o que é que havia? E, no entanto, o que nós vimos foi o Nicolas Ferreira dando entrevistas como pensador político. A gente precisa tomar muito cuidado com esses momentos em que o establishment, e isso também tem história, o bom establishment, a política maiúscula, os entes que respondem pela democracia, os vogais da democracia, a imprensa é uma delas, é um deles. A hora que até esses transformam o mentiroso num analista e num pensador, aí a sociedade está com problema. Porque isso aconteceu. Isso aconteceu. Nós vimos o seu Nicolas, numa entrevista, dizer que ele tem imunidade para contar mentira. Não, isso não existe. Para cometer crime, na verdade, nem contar mentira. Eu tenho imunidade para cometer crime. Isso é literal. E ele não foi contestado. Ora, se isso passa a ser um parâmetro, uma medida das coisas, nós estamos numa situação difícil. Então, claro que é preciso cuidar da comunicação, claro que é preciso torcer para essa inflação de alimentos baixar, é claro que o governo precisa tomar algumas medidas para ver se concorre para que o dólar
caia ainda mais e volte ao seu leito, né? Porque isso vai ajudar no preço dos alimentos. Agora, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja alto, nós como sociedade, né? Veja só, essa avaliação agora negativa do Lula, né? A negativa superior à positiva, isso estimula alguns setores a falar assim, bom, o lulismo e o petismo estão liquidados, morreram. Não, obviamente é cedo para falar isso. A gente sabe que o bolsonarismo, o campo da extrema-direita, ele está todo dividido, está todo fragmentado, está aí o Bolsonaro quebrando o pau com o Pablo Marçal, e eles se xingam, e eles se batem, e não se sabe quem. Isso alimenta um pouco a ideia, sempre eu digo, alimenta a ideia do candidato nem, né? Do cavaleiro que chega assim, nem Lula nem Bolsonaro, vamos mudar o paradigma do Brasil, tenho visto muito isso, né? Chegou a hora de mudar tudo. Precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes se sonha muito com isso, isso é uma decorrência, inclusive, do triunfo da mentira sobre a verdade, do boato sobre o fato, da realidade fake sobre a realidade ela mesma, né? E isso pode permitir que surjam aventureiros de outra natureza, aí, né? Gente muito ruim, né? Que à primeira vista parece, não, é uma impossibilidade que sujeito tão ridículo possa... Não, nós já tivemos sujeito ridículo que parecia impossível que fosse eleito, se elegeu, com consequências dramáticas. Né? Claro, está se referindo ao Bolsonaro? Obviamente sim, né? Porque muitos diziam, se ele for eleito, ele vai ceder a institucionalidade. Não só não cedeu, como até toda a golpe de Estado. Né? Então, é preciso tomar cuidado com isso. Acho que, sim, o governo tem todo o lado dele a fazer, agora, é preciso tomar cuidado quando a gente transforma a mentira numa categoria de pensamento, quando a gente transforma a mentira numa categoria política, quando a gente passa a tratar o mentiroso como se fosse uma pessoa respeitável. Não é? Então, a própria pesquisa diz que 66% diz que o governo errou na administração do que aconteceu com o PIX. O que o governo deveria ter feito? Exatamente. Hã? Quando o Lula recuou, mas é essa avaliação que vocês estão fazendo? Não. A impressão que se tem é que, de fato, houve uma tentativa de mexer com o PIX e não aconteceu. Assim como a pesquisa diz, a maioria é contra mudar a data dos alimentos. Isso nunca chegou a ser cogitado. Se alguém propôs, falou na gaveta, nunca chegou a ser cogitado no Brasil. Né? Isso foi cogitado, sim, no governo Bolsonaro. Nem lá aconteceu. Né? Então, sob a égide das fake news, sob a égide da mentira, é preciso que se tome muito cuidado. Né? É preciso que esses elementos que representam, que são vozes, eu diria, que são estruturais da sociedade democrática, a imprensa livre é uma delas, é preciso que ela não se deixe encantar pela mentira, porque não tem nada a ver com direita, com extrema-direita, com não sei o quê. Né? Nem isso, extrema-direita, enfim, talvez. Mas não é uma questão ideológica. A gente chamar mentira de mentira é, acima de tudo, e antes de mais nada, um dever moral também, né? Moral, não se faz política com moral. Bom, é uma visão de mundo, não é a minha. Verdade. E vale lembrar, né, Reinaldo, durante muito tempo a própria esquerda foi atacada, né? Atacada com razão, porque havia ali algumas campanhas com utilização também de inverdades. Mas isso, com o avanço da extrema-direita, isso ganhou uma proporção de um nível totalmente diferente, né? Não sei se você concorda. Concordo, tanto é que eu era apontado, eu bati muito nisso quando havia as simplificações da esquerda no poder e chegou um momento que parecia ser mais eterno que os diamantes. Eu apontei algumas coisas e apanhei muito, né? Então ninguém pode me acusar de condescender com inverdades de qualquer lado, né? Agora, não dá para condescender com essas inverdades também, inverdades extremamente. Se alguém que não pode ser acusado disso, sou eu, né? Muito bem.